cores primárias e secundárias. Bem, aí nós temos três cores, o azul, o vermelho e o amarelo. E eu desafio vocês a responder o seguinte: sabemos que algumas cores são obtidas através das misturas. Você saberia explicar como obtemos as seguintes cores? E quais são essas cores? O azul, o vermelho e o amarelo. Como é que nós conseguimos obter essas cores? Pensem aí, depois vocês respondam, ok? As cores que nos envolvem, as cores que nos causam sensações, as cores que estão no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho em algum lugar e dizemos assim: nossa, isso aí não está combinando, essas cores não estão combinando. Ou então, quando uma pessoa está toda de vermelho, né? Ela chama uma atenção, ela transmite, né, uma emoção. Ou então aquela pessoa que usa preto, todo o tempo está todo de preto. Qual é a sensação que vocês têm? Qual é a informação que essa pessoa nos passa através das cores? Ok? Então vamos ver um pouquinho sobre essas cores. Vamos lá? Cores são percepções visuais através das células cônicas dos olhos, que transmitem ao nervo óptico as impressões que vão direto ao sistema nervoso. Então aí tem muita ciência, não é só o olhar, não. Tem todo um percurso, tem toda uma informação até chegar no sistema nervoso e ser capturado, né, pela nossa visão. E aqui eu trouxe para vocês, olha aqui, aonde eu estou. Cheio de tulipas, né? Estamos no período agora da primavera. Então, essas cores, e eu escolhi justamente essas cores que representam as cores primárias, ok? Então, como é que nós conseguimos obter essas cores? Nós vamos ver ao longo das nossas aulas como é que nós conseguimos obter o vermelho, o azul e o amarelo, que são chamados de cores primárias. Por que cores primárias? São as primeiras. Elas vão dar início às outras cores. Lembram do ponto? Quando nós falamos que o ponto é o início de todo um trajeto artístico, que existem vários tipos de ponto, pois é, nós temos também, através das cores, as cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Tá? Então, a partir dessas três cores, nós conseguimos construir todo um círculo cromático. Então, continuando sobre os conceitos das cores, vamos ver? A cor tem a ver com os olhos, com a retina e com a informação presente no cérebro. É a impressão que produz na retina do olho pela luz, depois desta ser emitida, difundida ou refletida pelos objetos. Por isso, dizemos que os objetos não têm cor. Já pensaram o objeto não ter cor? Pois a cor corresponde a uma sensação interna que é provocada por estímulos físicos da natureza. Aí tem esse exemplo que diz o quê? A luz está refletindo em um objeto várias cores, mas o que a retina vai captar é justamente o branco, a cor branca. O objeto ele não capturou as cores e ele transmitiu todas as cores para a tua retina e tu vai ver o branco. Olha só o que nós temos para falar do branco, da cor branca. Vamos ver? A cor branca, neste sentido, é o resultado da sobreposição de todas as cores. Então, o que quer dizer? Que são todas as cores misturadas, elas vão criar na tua retina, no teu olhar, a cor branca. Então, vamos dizer que a cor branca é a ausência, né? É a mistura de todas as cores, nós vamos ter a cor branca. E a cor preta? Como é que nós obtemos a cor preta? Vamos ver? A cor preta, em contrapartida, é o contrário. Define-se como sendo a ausência de todas as cores. Deu para entender? Então, o que acontece com isso? Quando eu estou vendo um objeto, se eu estou vendo branco, é porque ele absorveu todas as cores e a minha retina captou a cor branca. Quando eu estou vendo uma cor negra, preta, é porque o que aconteceu? Ele liberou, ele liberou todas as cores. Então, em ausência de todas as cores, eu vou ver o negro. Se vocês, numa sala, desligarem a luz, qual é a cor que vocês vão ver? Nenhuma. Vocês vão ver o negro, as cores somem. Então, as cores é o reflexo da luz sobre o objeto. Ok? Continuando, vamos lá? Uma cor não pode ser definida como uma entidade isolada.
Ela não é uma única coisa, é a cor branca. Não, ela tem um porquê do surgimento dessa cor. Porque a percepção que temos de uma determinada cor pode alterar quando ela se encontra perto de outra cor, que é a sua complementar. Muito bem. Então, convém destacar que se conhece como cores primárias aquela que não se consegue obter a partir da mistura de outras cores. Olha aí, sacaram o nosso desafio? Então, as cores primárias, que são a cor amarela, azul e vermelho, que são as cores primárias, nunca esqueçam disso, elas não podem ser obtidas por misturas, porque elas são as primeiras, elas são as únicas, elas são obtidas através do pigmento natural, tá? Então, elas não são obtidas através de mistura de outras cores, tá ok? Então, tudo isso, né, diz que quais são as cores primárias? Amarelo, azul e vermelho. Elas podem ser obtidas através de mistura de outras cores? Não, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E as cores, elas estão tão presentes no nosso dia a dia que tem filmes que eles trabalham justamente com a questão das cores no círculo cromático. Até para você se vestir, quando você conhece o círculo cromático, você pode fazer combinação de cores e montar um visual que as pessoas vão dizer, nossa, mas essas cores são diferentes, mas combinam. Justamente porque o círculo cromático ele vai te proporcionar isso. Seria uma inquietação constante, ou então de laranja. A cor laranja, ela te causa inquietação. E isso não é muito bom para uma sala de aula, uma sala que requer um pensamento, está trabalhando com o intelecto. Não é muito bom, ela causa inquietação. Já o azul, por exemplo, esses aqui que estão aqui no nosso estúdio, ele te causa uma calmaria, uma segurança. Não é verdade que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a cor, ela também pode impressionar. Vamos ver? Então, ela impressiona quando ela é vista, né, na retina. Então, ela também causa essa sensação. Olha aí essas cores bem chamativas, chamadas de cores tropicais, né? Então, olha aí, ela causa, olha a questão da combinação da cor do verde-limão com o vermelho e o preto. O preto que é a ausência das cores, não é verdade? Então, ela tem toda essa combinação. E o branco, que vai dizer o quê? Que é justamente a essência de todas as cores, tá? Na nossa cultura, como eu falei para vocês, o preto, ele tem, culturalmente, ele nos diz que as pessoas, simbolicamente, está construído o quê? A questão do luto, da perda, né? da questão sombria, tá? Então, aí ele também constrói conceitos. E dentro da nossa cultura, nada mais do que as cores falando, se comunicando através dos sentimentos. Como utilizar essas cores? Nós vimos que as cores primárias elas não podem ser obtidas com mistura de outras cores. E quais são as nossas cores primárias? Amarelo, azul e vermelho. Não é verdade? Então, o amarelo, azul e vermelho são as cores primárias. E essa sensação das cores, que é captada através de quê? Da luz. Dizem que os objetos não têm cores, e sim a luminosidade que vai ser captada pela tua retina no teu olhar é que vai captar essas cores. É como eu coloquei para vocês. Se desligarem as luzes todas, as cores vão mudar. E vai chegar um momento, com a ausência da luz, que tudo vai ficar negro. Nós não vamos conseguir enxergar mais cor nenhuma. Não é verdade? Tá? A teoria das cores. As cores vistas no nosso dia a dia, como elas estão presentes, quais as sensações. Nós falamos das cores primárias e a influência do círculo cromático. Agora nós vamos falar como essas cores se completam, como elas acontecem no nosso dia a dia. E aí nós temos o que é a teoria das cores? São estudos e experimentos relacionados com a associação entre a luz e a natureza das cores. O que eu trouxe para vocês, o mesmo cenário dessas cores, essa associação dessas cores, ok? Vamos ver o nosso lindo jardim. Olha aqui, ó, o perfume, né, que vem das flores. Muito bem, mas tem um estudioso que vai explicar o que eu comentei para vocês, a questão da luz enquanto incidência no objeto, trazendo as cores para a nossa retina, que foi um cara muito conhecido, que vocês vão escutar falar durante a vida acadêmica de vocês,
Muito, muito, muito. E foi ele que pintou aquele famoso quadro, Mona Lisa, que é o Leonardo da Vinci. Vamos ver o que ele falou sobre as cores? Então, Leonardo da Vinci, em suas pesquisas e formulações retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, afirmava que a cor era uma propriedade, né, da luz e não dos objetos. Deu para entender? Então, tem outro cientista também que estudou as cores. Vamos ver quem foi? Isaac Newton, tá? Dos seus experimentos, estudou a influência da luz do Sol na formação das cores. É justamente isso, a luminosidade, a incidência da luminosidade nos objetos. Continuando, Newton estudou, tá? Guarda esse nome. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, que vocês estão vendo aí, esse prisma transparente, tá? E denominou o conjunto de cores com espectro. Continuando, aqui nós temos as cores primárias. Quando elas se misturam, elas criam o quê? As cores secundárias. São as cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a partir da combinação de outras cores. As cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. No entanto, a partir da combinação das cores primárias, é possível gerar outras cores, outras tonalidades de cores. Ok? Vamos ver aí? Aqui nós temos um triângulo que mostra as cores primárias, amarela, azul e vermelho. Outra imagem. O que eu quero mostrar com vocês com essas outras cores que apareceram? Se eu pego o amarelo e o vermelho, eu tenho o laranja. Se eu pego o amarelo e o azul, eu tenho o verde. Se eu pego o vermelho e o azul, eu tenho a cor lilás. A partir dessas cores, que são chamadas de cores secundárias, que são as cores verde, laranja e lilás, ou o roxo, eu posso criar variedade de cores, eu vou criar o quê? O meu círculo cromático. Olha só o que eu posso criar. Vamos ver outra imagem. Aí eu tenho o meu círculo cromático que foi criado a partir da mistura, da intensificação dessas cores, que eu crio as tonalidades do meu círculo cromático. Deu para entender, meus queridos? As cores primárias, as cores secundárias, e a partir delas eu vou criar as cores terciárias e outras cores, tá bom? E aí nós temos a questão das misturas das cores. Vamos ver algumas imagens que representam a sensação, que são essas cores quentes, né? Essas cores quentes que vocês estão vendo aí, que é justamente denominadas cores que predominam as cores, o quê? As cores amarelas, né? A cor amarela. Então, as cores quentes predominam o quê? O amarelo, o vermelho, o laranja, ele dá essa sensação de calor. E vamos ver o conceito das cores quentes. Vamos lá? Então, as cores quentes são aquelas que transmitem sensações de calor e alegria. Em algumas situações, são utilizadas até mesmo para nos dar a ideia que estamos com mais fome. Usadas em excesso, podem causar irritabilidade. Lembram o sol, o fogo, a luz? As cores quentes podem ser mais luminosas, parecem avançar sobre nós. E como eu falei que eu fiquei um pouquinho em silêncio, mas é porque eu dei uma viajada rapidinho. Olha onde eu fui agora. Então, eu estou com frio aqui na neve. E aí, o que acontece? Eu estou falando das cores frias, não é verdade? Essas cores frias que predominam o quê? O branco, o azul, o gelo, a questão da água. Vamos ver outras imagens que nos causam essa sensação aí, que nós temos o quê? Essas cores agora que vocês vão ver. Vamos ver agora? Então, quais são os conceitos das cores frias? Vamos ver? As cores frias são aquelas que causam sensações de calma e tranquilidade, lembram a frescura da água. Algumas vezes podem causar a sensação de tristeza, porque são mais monótonas. Agradeço a todos nesse primeiro momento. Nós temos mais aula, nós temos muita coisa legal que vem aí com a professora Arlene daqui a pouquinho.